Pronto, tá gravando. Boa noite, galera. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai ver dois conteúdos principais, que é binários, manipulação de binários e geometria. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Qualquer coisa, Matheus e o Marcos, se tiver alguma coisa aí no chat, vocês me avisam, beleza? Pode deixar. Então tá, vamos lá. Vamos começar com a parte de binário. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma noção básica de como é que funciona um binário. Eu acho que vocês já devem saber que o computador ele trabalha com informações em binário. É o sistema decimal que o computador entende. Mas vamos lá, então qual é a noção intuitiva por trás de um binário? Quando a gente está trabalhando com números decimais, a gente tem 10 algarismos. É por isso que se chama de sistema decimal. Então a gente tem o zero, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E são esses. A gente tem esses 10 algarismos. E isso faz muito sentido porque é bem natural pra gente. A gente tem 10 dedos na mão, então fica fácil de trabalhar com as coisas assim. E aí a gente vai contando. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí o que acontece? Quando chega no 9, se a gente quiser adicionar mais um, não tem mais algarismo. Então o que a gente faz é volta para o zero e adiciona um na frente. Beleza. E aí a gente vai continua contando. 11, 12, 13, papapá. Chega no 19, chegou no 19 e não tem mais algarismo para aumentar. Então a lógica que a gente faz é a mesma. O coloca o zero no lugar, né? E aí, como aqui tinha 1, 19 tinha 1 aqui, então agora a gente joga para o 2. E é assim que a gente naturalmente entende o sistema decimal. Então, colocando de uma forma mais formal, a gente poderia dizer que um número em decimal, por exemplo, 123, ele vai ser uma soma de potências de 10 sendo multiplicada por esses valores. Como assim? A gente pode escrever esse número aqui, 123, como 1 vezes 10 elevado a 2, mais 2, mais 2, 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a zero. E a lógica disso aqui é que da direita para a esquerda a gente vai multiplicando os algarismos pela potência de 10 correspondente à posição deles no número. Então, provavelmente vocês já até fizeram isso aqui. Com certeza vocês já fizeram, trabalharam com números assim, né? Você decompôs o número nessas somas. Então você tem 3 vezes 10 elevado a zero, que é 1, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 2, e aí você forma o número 123. Isso aqui até agora é nenhuma novidade. Já estamos acostumados a trabalhar com esse sistema. Aí qual é a ideia do binário? É basicamente a mesma. A diferença é que o computador ele só tem dois dedos na mão. Então, no computador você tem o 0 e você tem o 1. E aí qual é a lógica? Bom, eu comecei a contar 0. Eu adiciono um, então eu vou para o 1. Beleza, eu quero ir para o próximo número. Só que eu não tenho mais algarismos. Então, eu faço a mesma lógica que eu fiz aqui quando eu cheguei no 9. Eu coloco o 0 e na frente eu subo para 1. Então aqui agora a gente tem 2. E aí a gente segue a mesma lógica. Beleza, eu tenho 1 e 0. Agora se eu quiser adicionar mais 1 e 1. Beleza, eu tenho um algarismo para adicionar aqui que é o 1. Mas eu quero adicionar mais 1, não tenho mais algarismo. Então eu volto para o 0, coloco o 0. E aí o que é que eu faço é, eu vou adicionar mais 1 aqui. Mas aí eu também não tenho mais algarismo, então eu coloco isso para o 0 também e adiciono 1 na frente. E aí agora eu tenho o número 3 aqui. De forma que, para a gente usar essa mesma lógica aqui para binário, basta substituir as potências de 10 pela potência de 2. Então, se eu quiser pensar aqui, por exemplo, no número binário 0, 0. Esse número aqui ele vai ser 1 vezes 10 elevado a 0, 1, 2, 3. 1 vezes 10 elevado a 3 mais 0 vezes
10 elevado a 2 mais 1 vezes 10 elevado a 1 mais 0 vezes 10 elevado a 0, que isso aqui dá igual a 10 elevado a 0. Isso aqui dá igual a 10, não, desculpa, 2, desculpa. 2. A gente está trabalhando em base binária, então aqui é 2. 2 elevado a 3, isso aqui vai dar 8, então a gente tem 1 vezes 8, 8. Aqui, 2 vezes 0 vezes 2 elevado a 2 dá 0. 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2, e aqui também dá 0. Então aqui eu tenho 8, 1 mais 2, esse número aqui, ele é o número 10 na base binária. Então, bem tranquilo nisso, né? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Bem natural até de pensar dessa forma. E isso aqui pode, na verdade, funcionar para qualquer base, tá? Essa lógica de você fazer uma soma da multiplicação da posição dos algarismos pela potência da base, tipo. Para você trocar esse número aqui pela sua base em questão. Você troca isso aqui por 8 se for uma base octal, troca por 16 se for uma base hexadecimal, enfim, você pode trabalhar com qualquer base. Mas hoje a gente vai focar em binários. Então, beleza, só para trabalhar isso aqui de uma forma mais visual, eu fiz esse sitezinho aqui que é para trabalhar de uma forma mais visual, que a gente pode... Desculpa por estar meio feio, mas eu fiz o bicho funcionar e depois eu esqueci de deixar bonito. Mas funciona. Então, imagina que isso aqui é um número binário. E o que vocês podem imaginar é que um bit ele é como se fosse uma lâmpada. Quando ele está no estado 0, essa lâmpada está apagada. E quando ele está no estado 1, essa lâmpada está ligada. Então, digamos aqui, ó, eu tenho todos os meus bits desligados, ou seja, é tudo 0. Então, se eu calcular isso aqui vai ser 0, porque seria 0 vezes 2 elevado a 7, mais 0 vezes 2 elevado a 6 e por aí vai. Mas então, vamos lá, qual foi o número que eu coloquei aqui? Foi 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, então aqui seria 0, aqui seria 1, aqui seria 0 e aqui seria 1. Então eu teria esses dois bits setados para 1. Poderia dizer que eles estão ligados. E aí se eu calcular, isso aqui seria 10, por exemplo. Então, e aí você pode pensar nisso aqui para vários números. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque essa é a lógica que você tem que pensar quando você está trabalhando em bits, que é sempre 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Então, todos esses conceitos, eles também... Vocês já, na verdade, já mexem com isso quando vocês, por exemplo, fazem testes lógicos, né, dentro do if e tal. Você já, de certa forma, você já tem essa noção muito... Vocês já entendem bem essa noção, né? Então, vamos continuar aqui. Existem algumas operações que a gente pode fazer com binários, que provavelmente essas operações, a maioria vai ficar bem tranquilo de vocês entenderem, porque vocês já estão acostumados. A primeira é a operação AND. E o AND é basicamente o mesmo AND que você usa quando você está usando dentro do if. Então você faz if, sei lá, if 2 é maior que n e alguma coisa. Então é esse mesmo e aqui, inclusive a gente usa o mesmo símbolo. Só que quando você vai trabalhar na linguagem C, mexer com binário, em vez de você usar o ii, você usa só um i. Então, escrevendo na tabela verdade disso aqui, seria 0 e 0, isso aqui resulta em 0. 1 e 0, isso aqui também resulta em 0. 0 e 0, isso aqui também resulta... 0 e 0, desculpa. 0 e 1, isso aqui também resulta em 0. E por fim, 1 e 1, isso aqui também resulta em 0. Não, isso aqui resulta em 1, desculpa. Resulta em 0, estou trocando tudo. Na operação AND, o bit, o retorno da função só retorna um bit ligado quando os dois bits estão ligados, ou seja, quando os dois bits são 1. E se você tem algum número e você quer fazer uma operação AND com esse número, você utiliza esse operador em C. Mas a coisa vai ficar mais clara quando a gente fazer, então vamos fazer isso aqui em C. Então beleza, a gente tem aqui o nosso código e eu vou colocar aqui um A, que esse A vai ser 10, porque a gente já sabe que 10 em binário
Cadê? 10 em binário é 1, 0, 1, 0. Então a gente sabe que aqui, nesse número, se eu for pensar em binário, tem 1, 0, 1, 0 nele. E eu vou colocar, deixa me ver, 1, 0, 1, 0, eu vou colocar 0, 1, 2, eu vou colocar o número 2. Aqui, int b igual a 2. Por que eu vou colocar o b aqui? Porque o b ele é 0, 0... Não, 0... Não, pera. O 2 não quero 2 não. 0, 2 elevado a 0, 2 Ô, elevado a Lucas, 2. Oi. só rapidinho, tu podia dar um zoom no Ah, Jascode? desculpa. Verdade. Pronto. Sim, beleza. O número que eu quero colocar aqui, na verdade, é 8. Porque 8, ele vai ser 0, 1, 0, 0. 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá... Não, quero 4. Meu Deus, estou me confundindo aqui, desculpa. Eu quero 4, beleza. Então, esse 10 aqui ele vai ser um 0, 1, 0. E o 4 ele vai ser 0, 1, 0, 0. Como é que eu sei que ele é 0, 1, 0, 0? Porque 1 vezes 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, por isso que o 4 representa esse binário aqui. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer uma operação i entre eles dois, no C você consegue fazer a operação bit a bit. Então, se eu der um cout em A e B, que é o operador que faz o AND bit a bit, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 1 com 0. Isso aqui vai ser 0. Claro, não reconheceu o AND L. Vou colocar barrinha. Nossa, não reconheceu o barrinha. Estranho. Enfim. Sim, voltando para a ideia aqui. Não, por que ele não está reconhecendo? Deixa eu ver. Int C recebe A e B. Inicial de C. Tranquilo. Talvez ele reclamava que eu estava fazendo a operação dentro do Cout, mas enfim. Se eu faço 1 com 1 em de 0, isso aqui vai me dar 0. 0 em de 1, isso aqui vai me dar 0. 1 em de 0 vai me dar 0 e 0 com 0 vai me dar 0. Então, esse número que é para sair aqui é para ser 0. Se a gente rodar, a gente vai perceber que realmente dá 0 e está correta essa nossa lógica. Agora, se eu pegar e colocar um 2 aqui, e eu estou colocando 2 exatamente porque esse bit aqui vai desligar e agora a gente vai ter esse bit aqui ligado, porque é 2 elevado a 1 dá 2, então é somente esse bit aqui ligado. Então, se eu fizer esse AND aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui, 1 com 1 fazendo o AND, isso aqui dá 1, e aqui também vai ser 0. Então, o resultado disso aqui é para ser 2. Quando a gente faz, a gente vê que realmente é 2. Então, show. Então, quais são as próximas operações? Além do AND, a gente tem o OR, que vocês também já devem conhecer, que é o OU, né? E o operador dele é simplesmente uma barra. No C, quando a gente vai fazer a operação de OU, normalmente a gente usa duas, então se a gente usar só uma, é porque a operação está sendo feita bit a bit. Então, 0 ou 0, aqui vai dar 0. 0 ou 1, isso aqui vai dar 1. 1 ou 0, isso daqui vai dar 1. E 1 ou 1, isso daqui vai dar 1. Então, é a mesma lógica, assim, do que vocês já sabem do OU. Não tem nenhuma novidade aqui, não. Então, beleza. Vou dar uma atenção maior para as próximas operações, que, na verdade, só uma das operações que não é tão utilizada, que é a operação XOR. Que o XOR, ele é basicamente um OU exclusivo. O que é que isso significa? Que ele funciona como um OU, só que ele só retorna verdadeiro quando apenas um dos bits está ligado. Então, ele é chamado de OU exclusivo porque caso os dois bits estejam ligados, ele vai retornar 0. Então, a tabela verdade do XOR seria algo parecido com... Primeiramente, a gente troca o sinal, que é a operação para fazer XOR em C, é essa daqui, o circunflexo. A gente troca
e essa daqui vai dar 0. Por enquanto, tudo tranquilo. E a última operação que a gente vai ver, que é o NOT, que essa daqui também é bem simples. Na verdade, é um operador de um único bit, que é quando a gente faz um NOT e o sinal do NOT binário. A gente tem o NOT, que ela para operações, no ser normal, é a exclamação. Para binário, é esse o tio, né? Então, quando você faz o NOT 0, você tem 1. E quando você faz o NOT 1, você tem 0. Beleza, até aí tudo ok. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessas operações? Tranquilo, né? Já é bem natural para vocês trabalharem com isso. Então, vamos lá. O último detalhe que a gente precisa pensar sobre os binários antes de começar a fazer realmente as manipulações é a gente entender um negócio chamado complemento de 2. Então vamos lá. Esse daqui é muito legal. Complemento de 2. Então, quando a gente vai armazenar um número, a gente coloca uma certa quantidade de bits, né? Então vamos supor aqui que a gente está trabalhando com um número de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então a gente consegue fazer... aproveitar. Desculpa, antes do complemento de 2, tem duas coisas importantes que eu queria falar sobre binários. É o seguinte, quando você tem uma X quantidade de bits, vamos usar o exemplo como 8 bits, né? 8 bits. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu sei a quantidade de números que eu posso gerar com esses 8 bits? Então, a quantidade de números que você vai poder gerar com n bits vai ser 2 elevado a n. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 elevado a 8. Tá? Então, você consegue gerar 2 elevado a n, que vai ser a quantidade de bits que você tem. E qual é o número máximo que eu posso gerar com isso aqui? O número máximo, ele vai ser 2 elevado a 8 menos 1. Aí você me pergunta, tá, mas por que o menos 1? Como a gente começa do zero, então a gente... Por isso que o número máximo que a gente consegue gerar não é 2 elevado a 8, é 2 elevado a 8 menos 1, porque a gente tem que lembrar que começa do zero. A gente conta o zero como um possível valor que a gente gera. Então, esses dois valores aqui, eles são importantes, vocês vão ver mais na frente por quê. Eles vão, tipo, não exatamente 2 elevado a 8, mas entender essa lógica de que quando você tem uma certa quantidade de bits, 2 elevado a n, sendo n essa quantidade de bits, vai ser a quantidade de números que você representa, e o número máximo vai ser 2 elevado a n menos 1. Então, no caso, 8 bits, eu consigo representar 2 elevado a 8, que é algum número que eu não... 2 elevado a 8 tá quanto, meu Deus? Vou fazer aqui a conta. 256. Nossa, o Matheus é um pouco a mais na matemática. É verdade, né? 256, porque é verdade. Então, beleza. A gente consegue gerar 256 números aqui e o número máximo que a gente vai conseguir gerar vai ser o 255. Ok? Beleza. Então, só que tem um detalhe, né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, tá passando um carro de som aqui na rua. Espero que não esteja muito alto. Só um instante, eu vou fechar aqui a porta para tentar diminuir o barulho. Rapaz, bicho, tá alto, viu? Deve ser aqueles carros que a galera faz aquelas declarações. Só pode ser, porque tá... Minha rua é uma rua sem saída, não tem motivo para um carro de som passar aqui. Deve ser uma declaração para alguém. Enfim, continuando. Beleza, a gente já entendeu isso aqui, então vamos lá. Se você parar um pouquinho para pensar, você consegue perceber que com a quantidade X de bits, a gente consegue representar números positivos, né? Mas aí, então, como é que a gente vai fazer para representar números negativos com binário? Uma solução bem direta que você pode pensar é dizer, pega esse primeiro bit bem aqui, ó,
Pega esse primeiro bit, vamos dizer que ele é o bit do sinal. Então, se esse bit aqui ele for 0, vai ser um número positivo, e se ele for 1, vai ser um número negativo. E beleza, é uma solução legal. E aí a gente teria, nesse caso, a gente teria mais 7 bits para trabalhar com o número em si, e aqui a gente teria o bit do sinal. Só que isso aqui tem dois problemas muito complicados que fazem com que a gente precise usar o complemento de 2 para representar números negativos. Primeiro que a gente está atribuindo um zero negativo, então a gente está gastando uma posição, uma combinação de bits, porque a gente vai ter 0 positivo e 0 negativo. Só que não faz diferença, 0 é 0. E o outro problema é que quando a gente tenta aplicar uma soma em dois binários, essa soma não funciona com esse número negativo. Então a gente teria que ter um algoritmo para somar números e um algoritmo para subtrair números. E isso ia dar mais trabalho para fazer. Então o complemento de 2 ele vem exatamente para resolver isso. O complemento de 2 ele se utiliza dessa ideia de pegar o bit mais à esquerda para trabalhar, para ser o sinal. Só que como é que você faz o complemento de 2? Para você gerar o complemento de 2 de um número, o que você tem que fazer é primeiro inverter todos os bits e depois você soma 1. Então, por exemplo, se eu tenho aquele número que a gente já estava utilizando, 10, 10, né? 10, 10 que no caso isso é igual a 10, né? 10, 1, 0, 1, 0 em binário é igual a 10. Eu vou adicionar mais um bit aqui na frente para dizer que é o bit do sinal. Então eu tenho o número 1010, que é igual a 10, e eu sei que ele é positivo porque ele tem o 0 aqui na frente. Como é que a gente faz o negativo dele? O negativo dele vai ser, vamos inverter todo mundo, então 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, e vamos somar 1. Somando 1 nisso aqui, esse aqui fica 0 e vai 1 para cá. Então fica esse número aqui, 1, 0, 1, 1, 0, que isso daqui vai ser igual no computador a menos 10. E como é que a gente bate o olho para isso aqui sem saber que isso aqui é menos 10? Como é que a gente bate o olho e vê que isso aqui é negativo? Porque o primeiro bit está negativo. Isso daqui é interessante principalmente porque ele elimina o zero negativo. Eu não vou fazer agora por questão de tempo, mas se vocês pegarem o zero, tudo zero, e tentar fazer um complemento de 2, vocês vão ver que no final vocês vão continuar com zero. E se vocês também tentarem aplicar um algoritmo de soma, por exemplo, se você tentar somar 10 com menos 10, você vai ver que isso aqui vai dar zero. Então, automaticamente, quando você faz uma soma de um número com um número negativo, você está fazendo a subtração. Então, é basicamente por isso que a gente usa o complemento de 2. E a gente pode checar o complemento de 2 em C. Então, eu poderia vir muito bem aqui, ó, justamente com aquelas operações que a gente já utilizou. Então, int A recebe 10, que eu sei que é 1, 0, 1, 0 em binário. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que int B ele vai receber not 10, ou seja, eu estou fazendo um not bit a bit. Então, eu estou invertendo... Not 10 não, desculpa, not A. Eu estou fazendo um not bit a bit. Então, eu estou, como diz o meu algoritmo aqui, eu estou invertendo todos os bits. E aí, depois disso, eu vou somar 1. E isso daqui vai me resultar em menos 10 no C. Vai ver aqui, ó. Isso aqui resultou em menos 10. Então, complemento de 2 realmente é assim que a gente trabalha com negativos em computação no geral. Alguma dúvida? Não, macho, é pra mim não. Vocês têm alguma dúvida desse assunto? Tá ok, tá indo rápido. Tá tudo ok? Tá. Beleza, vamos pra frente. Não, explica de novo o complemento de 2. Tá bom. Eu vou explicar desenhando que eu acho que é mais legal, porque eu posso fazer uns rabiscos. Ó, eu não tentem tipo, entender com todos os detalhes do complemento de 2, porque ele não vai ser tão importante assim para nossa aula. Mas basicamente entendam bem as motivações de existir o complemento de 2 e depois vocês vão entender com mais calma mais na frente do curso. Mas basicamente o complemento de 2 ele serve para 3 motivos principais. O primeiro é que a gente precisa representar negativos em binário.
O segundo é que a gente precisa representar negativos em binário sem representar o zero duas vezes, então não faz sentido a gente ter zero positivo e zero negativo. O terceiro é que se a gente aplicar uma soma, o algoritmo vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Tipo, como é que eu posso dizer? É basicamente isso. Então, digamos, se eu tenho aqui o número binário, eu tenho 0, vou usar de novo o 10, né? Que é 0, 1, não, confundi. É 1, 0, 1, 0, né? Então aqui é 10. 1, 0, 1, 0. Para você aplicar, isso aqui é 10 positivo. 10 mais 10. Para você aplicar o complemento de 2 e você ter o 10 negativo, o que é que você faz? Primeiro passo, inverte tudo. Então, como é que é isso aqui invertido? Inverte 1, isso aqui fica 0. Inverte o 0, isso aqui fica 1. Inverte 1, isso aqui fica 0. Inverte o 0, isso aqui fica 1. Beleza. Inverti todo mundo. Já tenho o 10 negativo? Tenho não. Eu preciso somar mais 1 nisso daqui. Então, ó, vamos fazer a soma de mais um nisso aqui. 1 com 1, eu sei que dá um 0. Então, desce o 0 e vai o 1. 1 com 0 dá 1. Desce o 1 e desce o 0. Esse daqui é o nosso 10 negativo. Então, isso daqui vai ser igual a menos 10. E é basicamente assim que o computador ele pensa em números negativos. Desculpa, eu fiz besteira, não fiz? Eu fiz besteira, Lucas, porque a gente esqueceu de adicionar o bit do sinal, desculpa. Então aqui, ó, a gente tem o bit do sinal, que tem que ter um bit a mais, né, para o sinal. Então, a gente tem aqui o bit do sinal, e aí esse bit fica 1 aqui, e aí pronto. Beleza, agora tá certo. Então, a gente tem aqui o bit do sinal, que é o menos 1. Né? O bit mais à esquerda sempre vai ser do sinal. E é assim que a gente tem o menos 10 no computador. Deu para entender? Pelo menos a lógica de por que existe o complemento de 2 e por que a gente não diz, só coloca o primeiro bit no sinal e mantém o resto tudo igual, sabe? É por isso. Ok, então vamos começar a fazer manipulação desses bits. Primeiro de tudo, como é que eu sei se um determinado bit está ligado? E aí a gente está trabalhando aqui com inteiros, por exemplo, tem um inteiro aqui que eu vou chamar de n e que ele está recebendo 10, mas na verdade o que a gente está realmente querendo saber nesse caso aqui, o que a gente realmente importa para a gente é que esse 10 ele vai representar um número em binário que é um 0, 0 e assim por diante, sabe? Enfim, a gente está usando números inteiros porque é assim que a gente armazena as coisas no C. Mas o que a gente se importa é com o binário desse número. Então, beleza. Como é que eu sei se algum bit está ligado? E para saber isso, eu vou apresentar mais duas operações que são as operações de shift. Para que serve a operação de shift? Então, digamos que eu tenho aqui o número 00001, ok? A operação de shift, ela basicamente move esse número para o lado, sabe? Ela vai mover os dígitos do binário. Então, se eu fizer aqui um shift à esquerda, que é esse símbolo bem aqui, os dois menor que, uma vez, então estou fazendo um shift à esquerda uma vez, eu vou resultar em 00010. Fiz o shift à esquerda. Beleza. Se eu fizer mais um shift à esquerda agora duas vezes, eu vou fazer vai um. Então o 1 vai ficar aqui, 0, 0, 0, 0. Eu estou fazendo isso daqui. Eu estou movendo todos os meus bits para a esquerda a quantidade de vezes que eu disser aqui. E vale a mesma coisa para a direita. Então se eu tenho aqui o mesmo número 0, 0, 1, 0, por exemplo. Eu tenho esse número aqui. Se eu fizer um shift para a direita uma vez, eu vou mover todos os dígitos para a direita. Então eu vou ter 0, 0, 0, 1. Se eu fizer mais uma vez, eu movo todo mundo para a direita. Eu vou ter 0, 0, 0. Esse 1 vai para cá, então aqui fica 0 e esse 1 cai no limbo, assim. Não tem mais para onde ele ir, então a gente só fica com 0, 0, 0, 0. Por que isso aqui é útil? Isso aqui é útil justamente para a gente saber se um bit ele está ligado ou não. Como assim? Vamos pegar então, a gente tinha aqui no C, a gente tem o número 10, né? Então vamos pensar aqui no 10. O 10, ele é 1, 0, 1, 0. Tá bom, como é que eu checo se, por exemplo,
esse quarto bit aqui, pegou o marcadorzinho. Como é que eu checo se esse quarto bit aqui ele está ligado? Ou seja, se ele é 1. O que eu faço é que eu vou pegar o número 1. Como é o número 1 em binário? O número 1 em binário é 0001. E aí a gente considera aqui quantos zeros a gente quiser na frente. O número binário vai ser 1, depois quantos zeros a gente quiser. O que eu faço é um shift nesse 1, a quantidade de vezes relacionada ao bit que eu quero saber. Então vamos lá. Eu quero saber se o quarto bit do meu número está ligado. Então primeiro eu faço um shift desse 1 4 vezes. Então realizando o shift 4 vezes, eu vou ter 1, 0, 0, 0. Por quê? Eu movi todos os dígitos do meu número 4 vezes para a esquerda. Então, pá, 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 1 veio para cá. Então, por que eu fiz isso? Porque agora, se eu fizer um AND desse número aqui com o número que eu quero saber se o bit respectivo está ligado, o que é que vai acontecer? Vou fazer um AND desses dois números aqui então. Estou fazendo aqui uma operação de AND. O AND, ele só retorna 1 se os dois bits forem 1. Então, aqui é 0, 0, beleza? Aqui é 1, 0, também vai dar 0. 0 com 0 também vai dar 0. E 1 com 1 vai dar 1. Tá, o que é que a gente pode concluir disso aqui? Que quando eu faço o AND com aquele número que eu encontrei fazendo o shift, se o bit está ligado, então o número resultante ele vai ser diferente de 0. Por quê? Imagine qualquer número binário, vou vir aqui para outra tela, qualquer número binário que ele só tem um bit ligado. A gente pode ter certeza que todos os bits que são 0, quando a gente fizer um AND, eles vão continuar sendo 0. Então, a única coisa que pode dar diferente de 0 é esse bit aqui que a gente está determinando como ligado. Então, se o bit respectivo ele não está ligado, o AND, quando a gente fizer esse AND aqui, ele vai resultar em 0. Então, vamos para o código que vai ficar mais claro. Eu vou fazer aqui uma função que ela vai retornar verdadeiro ou falso, ela vai checar se está ligado. Se o bit está ligado, eu vou passar o número n. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou retornar o quê? O meu número n, que é o que eu quero. Tem que passar também qual bit eu quero saber se está ligado. Então, da direita para a esquerda, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse número aqui, esse daqui é o bit 0, esse daqui é o bit 1, esse daqui é o 2, esse daqui é o 3. Então, eu passo também qual bit eu quero saber se está ligado. Aí eu vou retornar o n. O AND, a gente viu que o AND é esse daqui, com um shift para a esquerda, bit vezes. Ou seja, eu pego eu faço um shift para a esquerda nele uma quantidade de x de vezes, que é respectiva ao bit que eu quero saber se está ligado. E aí eu faço um AND nisso aqui. Justamente porque quando eu faço o AND, se o meu número for igual a 0, eu vou saber que aquele bit está desligado. Então eu retorno isso aqui diferente de 0. Então, beleza. Isso daqui vai me dar um resultado e eu sei que se esse resultado for diferente de 0, significa que aquele bit respectivo está ligado. Se for igual a 0, aquele bit vai estar desligado. E a gente pode testar isso aqui com 10. Então, eu vou ler também aqui o bit, né? Bit, eu vou ler esse bit bem aqui. E eu vou dar um cout da minha função, passar do número n com o bit que eu disse. Então vamos rodar aqui. Eu tenho o bit 10, né? A gente sabe que o bit 10 é 10, 10. A gente começa a pensar no binário começando do 0, né? Porque a gente tem aqui... na verdade, desculpa, eu falei que esse daqui era o primeiro bit, mas esse daqui no caso vai ser o bit 0, porque a gente indexa as coisas por 0, né? Porque esse aqui é 2 elevado à potência de 0. Então, eu quero saber se o bit 0 do número 10, que no caso é 1010, ele está ligado? Então, a gente coloca um 0 aqui e não, deu 0 porque não está ligado. O bit 1, ele está ligado? Bit 1 está ligado.
O bit 2 ele está desligado, então se eu colocar 2 aqui, ele me diz que está desligado. E o bit 0, 1, 2, 3, o bit 3 ele também está ligado, então aqui deu 1 porque o bit está ligado. Ok, deu para entender essa ideia de como saber quando o bit está ligado? Show. Qualquer dúvida, galera, é só falar que a gente volta e fica de novo algum pedaço que ficou confuso. Então, beleza. Isso daqui eu estou dando ferramentas para vocês precisarem resolver algum problema em relação à manipulação de bits. Então, beleza, a gente já sabe se o bit já está ligado, né? Então, vamos para o próximo. Vamos querer saber agora se um número é potência de 2 ou não. Qual é a lógica que a gente vai fazer para saber se o número é potência de 2 ou não? Então, o que é que a gente sabe de binário? A gente sabe que o binário ele é uma soma de potência de 2. Então, todo número, quando ele é potência de 2, ele só vai ter um bit ligado. Então, vocês podem pegar aqui, por exemplo, um binário qualquer, digamos 0, 0, vou começar com 0 aqui. Esse daqui vai ser o 2 elevado a 0, esse daqui vai ser o 2 elevado a 1, esse daqui vai ser o 2 elevado a 2 e assim por diante. Se qualquer número ele for uma potência de 2, então ele só vai ter um bit ligado, porque as potências de 2 são exatamente os bits. Então, por exemplo, 8, que é uma potência de 2, ele vai ser só 00100, porque, enfim, acho que vocês já entenderam a ideia. O que a gente vai fazer aqui é, se eu sei que uma potência de 2, eu sei que ela só tem um bit ligado, o que é que acontece se eu subtrair um bit, se eu subtrair 1 de uma potência de 2? Então, deixa eu apagar bem aqui. No caso, vamos trabalhar com esse número aqui, que ele é 8. Né? O que é que acontece se eu subtrair um bit disso aqui? Eu vou ter o número 7. Se eu subtrair um bit disso aqui, então eu volto um para cá, né? Volto um para cá. E aqui fica tudo zerado. Por quê? Vocês podem ver aqui, se eu pegar esse número aqui, 00011, e somar 1, aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 1. Então, a gente volta para o 8. Então, eu sei que vai dar esse número aqui, que é 7. O que é que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que se eu fizer um AND desses dois números, ele vai dar 0, porque eles não têm nenhum bit em comum. Então a gente pode generalizar isso aqui e falar que o AND, eu tenho um número n. O AND desse número n com n menos 1, isso daqui vai dar igual a 0 se o número for uma potência de 2. E vocês podem pegar essa ideia aqui e conferir para qualquer potência de 2. Como a potência de 2 só tem um bit ligado, quando eu subtraio 1, todos os bits anteriores àquele 1 vão ficar ligados. Então, essa ideia... desculpa, eu coloquei errado. Isso aqui é um XOR, desculpa. Um AND é o símbolo do I comercial. Isso aqui é um I comercial. Então, o AND I comercial com n-1, isso aqui tem que dar igual a 0 se for uma potência de 2. Vamos aplicar essa lógica aqui, então. Bu is... Não sei porque que eu coloquei o nome em inglês. Tá ligado? É potência. Tá, int n. Então eu tenho um número aqui n que eu quero saber se ele é potência de 2. Então... E depois eu vou mexer nisso aqui. Eu tenho um número que eu quero saber se ele é potência de 2. Então a gente viu que se ele for potência de 2, o AND dele com ele menos 1 tem que ser igual a 0. Então ele é potência de 2, eu retorno que n é AND com n menos 1. Isso daqui tem que ser igual a 0 se esse número aqui for uma potência de 2. Então isso aqui vai retornar true se ele for igual a 0. Vamos testar. N, eu vou ler n, e aí eu vou fazer aqui se potência n, esse aqui foi igual a 0. Não, esse aqui foi igual a... Sim, pronto. Potência de 2. Else out
Não é potência. Vamos testar isso aqui então. O número 2, ele é potência de 2? É. Então, ok. O 2 ele é potência de 2. O número 8 ele é potência de 2? Sim, o número 8 é potência de 2. O número 16 é potência de 2? Sim. Mas eu sei que o número 5 ele não é potência de 2. 5 não é potência. O número 6 não é potência de 2. 6 não é potência. Beleza, está funcionando. Então tá, a última coisa que a gente vai ver disso aqui é, beleza, consigo já saber se o bit está ligado, consigo saber se ele é potência ou não. Como é que eu sei se um bit, desculpa, como é que eu faço para ligar e desligar um bit, né? Então, para ligar é bem simples, basta a gente fazer um ou dele com o chip. Deixa eu mostrar no Jamboard, né? A gente fez essa lógica bem aqui do shift para descobrir se o bit está ligado, né? Então, cadê, meu Deus? Pronto, a gente fez essa lógica aqui. Dado um número qualquer, que no caso aqui é 1010, a gente faz o shift dele, a quantidade de vezes relacionada ao bit que a gente quer olhar, né? Para ligar, aí para saber se está ligado, a gente utiliza um AND. Até aí tudo bem. Só que a gente pode utilizar um OR para ligar esse bit caso ele não esteja ligado. Por quê? Vamos pensar nisso aqui. Então, esse número bem aqui, a gente já sabe que isso daqui é um 1 feito um shift para a esquerda 4 vezes. Beleza, essa parte de fazer o shift, a gente já entende que a gente vai fazer o shift relacionado ao bit que a gente quer trabalhar, né? Na verdade, isso aqui vai ser um shift 3 vezes, desculpa, porque a gente tem que lembrar que o primeiro bit é o 0. Então, isso aqui vai ser um shift 3 vezes. Eu fico me confundindo com isso, mas beleza. Lembrem sempre que o primeiro bit é 0. Então, beleza. Se em vez de um AND eu fizer um OR, nesse caso aqui não vai acontecer nada, porque o bit já está ligado, né? Então, eu faço um OR aqui, isso aqui vai dar 1, vai dar 0. 1 com 0, isso aqui também dá 1, isso aqui dá 0. Não vai acontecer nada. Mas vamos supor que esse bit aqui não estivesse ligado. Então, digamos que aqui tivesse 0. O que ia acontecer é que quando eu fizesse o OR disso aqui, os outros bits eles iam se manter iguais, não ia mudar em nada, mas esse bit aqui em específico ele ia ser ligado. Então, é assim que a gente liga um bit. Vamos fazer isso então. Vamos fazer uma função para ligar um bit. Uma função aqui que vai ser a função de ligar. Eu vou passar o número n e de novo eu vou passar qual bit que eu quero ligar. E aí, bool não, isso aqui vai ser um int, né? Que agora eu vou retornar o número. E aí eu vou retornar o número em si, feito um OR de 1 shift para a esquerda, bit vezes. Então, no caso esse número aqui que a gente deu de exemplo é o 2, né? Porque aqui é 2 elevado a 1, então 1 vezes 2 elevado a 1, esse aqui é o número 2. Então, eu vou fazer que n aqui vai ser 2 e o meu bit, qual é o bit que eu quero ligar? 0, 1, 2, 3. Eu quero ligar o bit 3. Então, quando eu chamar essa função ligar para o n, que é 2, eu quero ligar o terceiro bit dele, né? Então, quando eu fizer isso aqui, quando eu ligar esse bit aqui, ele vai ser, esse bit aqui ligado vai ser esse número que vai ser 10. Então, no final das contas, esse programa aqui é para mostrar 10. E foi exatamente o que ele mostrou. Beleza, a gente sabe então ligar um bit. Como é que eu faço para desligar então? A primeira coisa na ideia de desligar um bit é que você tem que checar primeiro se ele está ligado. Vocês vão entender por quê. Então, primeiro, checa se o bit está ligado. Aí, como é que é? Beleza, sei que ele está ligado. Como é que a gente faz para desligar? De novo, vamos usar como exemplo o número 1010, que a gente sabe que esse número aqui é 10. Se eu quiser desligar esse bit aqui, que a gente sabe que é o terceiro, que é o bit 0, que é o bit 1, que é o bit 2, que é o bit 3. Como é que eu faço para desligar esse bit? A gente vai utilizar o XOR.
O XOR, ele é o ou exclusivo, né? A gente sabe que o XOR, quando você faz um XOR de 2 bits ligados, aqui vai dar 0, porque ele só dá 1 quando os bits são diferentes, né? Então, para fazer o que a gente vai fazer é, de novo, aquela ideia de fazer o shift para a esquerda. Então, vamos fazer um shift do 1 3 vezes, né? Que é o bit que a gente quer desligar. E aí a gente vai fazer um XOR de 1, 0, 0, 0. Então, 0 com 0 seguido dá 0, 1 com 0 seguido dá 1, 0 com 0 dá 0, e 1 com 1 vai dar 0, porque é uma operação de XOR. Então, o XOR ele vai preservar todos os outros bits, menos esse daqui que a gente está mexendo. Então, vamos implementar essa função. Então, eu tenho aqui a função desligar. Ela vai receber um N, vai receber também o bit que a gente quer desligar. E aí, ó, vocês podem ver que a lógica é a mesma dessa daqui. Tanto que eu vou até copiar essa parte aqui do código. E em vez de usar o OR, eu vou usar o XOR, que a gente viu que é esse símbolo aqui do circunflexo. Ok. Então, depois de fazer isso aqui, vamos lá. N eu vou dizer que é 10. O bit que eu quero desligar, ele é o 3, né? Que terceiro bit aqui, ó. Esse aqui que eu quero desligar. E aí eu vou, então, chamar a função, que é a função desligar, do N com bit. Então, se isso aqui der certo, a gente vai resultar nesse número aqui, que é aqui 0, né? 1 vezes 2 elevado a 1, 2. 0, 0. Então, esse aqui é o número 2. E a gente fica realmente com o número 2. Então, tá dando certo. A gente está conseguindo desligar os bits. Ô, Lucas, Alguma dúvida? Opa. mas aí, com a lógica do jeito que tá aí, se o bit já tiver desligado, só com o XOR ele não vai ligar, não? Pronto. Foi exatamente por isso que eu falei que quando a gente for usar um algoritmo de desligar, a gente tem que primeiro checar se ele está desligado. Aqui eu fiz direto porque eu estava trabalhando com um número que eu já sabia que estava ligado. Mas quando vocês forem desligar de verdade, eu devia ter feito um exemplo melhor, desculpa. Mas quando vocês forem desligar de verdade, chequem antes se o bit está ligado, porque senão esse algoritmo não vai funcionar e ele vai acabar ligando o bit que estava desligado. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa que vocês não entenderam direito? Então, vamos para essa última parte de binários que é o mais interessante, na verdade, disso aqui tudo, que é a máscara de bits. A máscara de bits, basicamente, ela vai ser uma forma de a gente representar conjuntos usando tudo isso que a gente aprendeu até agora. Então, qual é a ideia que a gente vai fazer na máscara de bits? A gente vai ter uma quantidade x de bits. Então, tá aqui, a gente tem 4 bits. A gente vai dizer que cada bit desse aqui, ele vai representar um elemento do meu conjunto. Que elemento é esse? Vai ser o elemento respectivo à posição do bit. Então, a gente sabe que esse daqui é o bit na posição 0, né? Que é 2 elevado a 0. A gente sabe que esse daqui é o bit na posição 1, porque é 2 elevado a 1. E vocês já pegaram essa lógica da potência de 2, então não vou mais ficar falando dela. A gente sabe que esse daqui é o bit 2 e a gente sabe que esse daqui é o bit 3. Então, a máscara de bit ela consiste em que a gente vai ligar os bits para representar que aquele elemento está no conjunto. Como assim? Digamos que eu tenho um conjunto e o número que eu tenho no meu conjunto, eu só tenho 1. Então, o que eu vou ter, na verdade, é simplesmente esse número aqui em binário, que vai ter o número 1 ligado. Então, é basicamente isso. A gente liga os bits relativos ao número do conjunto, né, que a gente quer inserir no conjunto. E isso faz bastante sentido com a definição de conjunto, porque o conjunto ele não permite repetições. Então, é bem isso que acontece aqui. Você não pode repetir bits. Cada posição do bit ela representa um número no conjunto. Então, supondo aqui que eu tenho uma bitmask, que essa bitmask eu vou dizer que aqui é
máscara de bits, que vai ser exatamente o número 0. Por que é o número 0? O número 0 vai ser todos esses bits aqui desligados, ou seja, significa que eu não tenho nenhum bit ainda, nenhum número no meu conjunto, então está desligado. Aí como é que a gente faz para inserir um número nessa máscara de bits aqui? A gente simplesmente liga o bit correspondente ao número que a gente quer inserir no nosso conjunto. Digamos, quero inserir o número 1. Então eu vou pegar e vou ligar a minha bitmask no 1. Vou ligar a minha bitmask no 1 e vou fazer ela receber isso aqui, né? Porque essa função ela retorna um número, então a minha bitmask vai receber o ligar da minha bitmask no 1. E aí o que vai acontecer é que quando eu der um cout nisso aqui, eu vou checar se está ligado. E checar se está ligado vai ser checar se um número está no meu conjunto. Então, para eu checar se está ligado, eu só passo minha bitmask no 1. E aí quando eu rodar isso aqui, eu vou retornar 1. E isso daqui vai representar que o meu número 1 vai estar nesse conjunto. Tá? E beleza, Lucas. Por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu não faço simplesmente um vetor? E aí eu posso fazer a mesma lógica com o vetor. Quais são as vantagens de utilizar uma máscara de bits? Primeiro, o espaço. Você consegue representar muitos números utilizando um único inteiro do que você precisaria, sei lá, utilizando muito mais num vetor. E você pode até me perguntar, quantos bits eu vou conseguir guardar nesse conjunto? Quantos números eu vou conseguir guardar nesse conjunto? E isso é algo que eu vou dizer já já, no próximo conteúdo agora, a gente vai ver. Mas enfim, a gente vai conseguir guardar muitos números em um espaço pequeno, comparado com o que a gente faria num vetor. E a gente consegue fazer operações em complexidade linear, porque todas essas operações que a gente está vendo aqui, elas são feitas em complexidade linear. O computador ele é muito bom para trabalhar com binário. Então isso aqui fica muito rápido e tem mais 3 operações que a gente vai conseguir fazer com uma bitmask. E a gente vai conseguir fazer a união de 2 conjuntos, a interseção e o complemento. Que é o que eu vou mostrar agora aqui no Jam. Então vamos supor aqui um conjunto que vai ser 0, 0, 1, 1. Esse conjunto aqui, quais são os números que estão contidos nesse conjunto? Isso aqui vai ser o número 0, que é esse bit aqui. O número 1, que é esse bit aqui. 0, 1, 2, 3. O número 3, que é esse bit aqui. Então esse conjunto aqui é 0, 1, 3. E vamos supor aqui outro conjunto que é o conjunto 1, 1, 0, 0, 0. Esse conjunto aqui, ele vai ser igual a 0, 1, 2, 3, número 3, e aqui é o número 4. Se eu fizer um ou seja, se eu fizer um OR desses dois aqui, esses dois números, eu vou ter o quê? 1 e 0, o OR deles vai dar 1. 1 e 0, o OR dá 1. 0 e 0, o OR dá 0. 1 e 1, o OR dá 1. 0 e 1, o OR dá 1. Qual é o conjunto que a gente obtém aqui? A gente obtém o conjunto 0, 1, 3 e 4. Ou seja, a gente conseguiu a união desses dois conjuntos aqui utilizando uma operação de OR, e essa operação aqui é em tempo linear. Então, imagina aí um algoritmo que para fazer uma união de dois conjuntos utilizando vetores. Então, seria um negócio muito mais complicado do que simplesmente fazer um OR de dois inteiros. Então, isso daqui, além de ser muito mais prático, tem uma complexidade linear e a gente consegue de maneira muito fácil fazer uma união de dois conjuntos. Essa mesma lógica vale para a interseção. E para a interseção, a única coisa que a gente precisa fazer é, em vez de fazer um OR, fazer um AND. A gente faz aqui um AND entre dois conjuntos. Vamos fazer o AND. 1 com 0, o AND, né? Isso aqui vai dar 0. O AND de 1 com 1 vai dar 1. O AND de 0 com 0 dá 0. O AND de 0 com 1 dá 0. O AND de 0 com 1 vai dar 0. No fim das contas, a gente tem 0, 1, 2, 3. Um conjunto simplesmente com o número 3. Isso daqui é a interseção desses dois conjuntos. De novo, com uma única operação, de uma forma muito prática, a gente conseguiu fazer a interseção de dois conjuntos em complexidade linear. Por fim,
Vamos supor esse conjunto aqui de cima, então deixa eu apagar isso aqui. Agora supondo só esse conjunto. O que a gente pode fazer também é tirar o complemento desse conjunto aqui, né? Então, como é que a gente pode fazer o complemento dele? O complemento, só revisando, seria todos os números que não estão contidos nesse conjunto. Então, todos os números que não estão contidos nesse conjunto seriam os números relativos ao bit 0, né? Só que a gente tem uma operação que é a operação de NOT. Então, a operação de NOT, ela inverte todos os bits. Então, se a gente faz o NOT disso aqui, na verdade a gente faz 1, 0, 1, 0, 0. E isso daqui vai ser 0, 1, 2, vai ser 2, 0, 1, 2, 3, 4, e vai ser 4. Então, a gente consegue fazer o complemento aqui. Esse complemento ele tem que ser feito com cuidado, porque a gente está trabalhando aqui com 5 bits, mas a gente vai ver exatamente agora que quando a gente estiver mexendo com inteiros, na verdade a gente vai ter um número mais fixo de bits que a gente vai trabalhar. Mas até aqui, alguma dúvida? Está dando para entender? Show. Tá, Lucas, só uma dúvida. pode dizer. Qual é a complexidade desses operadores? Tudo linear. Tá tranquilo? Tá certo. Fica Linear é o que mesmo? Linear é o de 1. Oh, desculpa, meu Ah, Deus do céu. bom. Galera, É constante. desculpa, constante. Eu tô... Desculpa. Tava falando linear o tempo todo pensando em O de 1. É constante, tá? Desculpa. Ou seja, é muito rápido, é constante o negócio. Então, É melhor ainda, então. é melhor. Não, o negócio assim, você pisca, o bicho pronto, foi. Não, na verdade o computador é tão rápido que até um negócio n quadrado você pisca, o bicho resolve. Mas enfim, ok, é muito de boa fazer operação de conjunto assim. E uma coisa que é um próximo conteúdo que a gente vai ver, que fica muito mais fácil de entender esse conteúdo, é saber quais são os diferentes tipos de inteiros que a gente tem no C. Vocês já têm um pouco de noção a respeito disso, porque vocês já usaram uma das variações de inteiro do C, que é o long long. Deixei a função guardada, macho. Oi? Deixei a função guardada, mano. É mesmo, né? Bonitinho. É verdade, verdade. Vou até fazer outro arquivo aqui. Tirar de como nomear arquivos. Tá bom, então a gente tem o inteiro normal, que a gente já está usando faz tempo, e vocês também já estão usando o long long, né? Que vocês sabem que é um inteiro maior. Então vamos formalizar os tipos de inteiros que a gente tem em C. E quais são, qual é o tamanho deles, né? Então vamos lá, o primeiro inteiro mais basicão que a gente tem é o int. Então a gente tem um int. O int a gente consegue armazenar números positivos e negativos, e o int ele vai ter 32 bits. Então a gente sabe que o int ele é de 32 bits, e se a gente sabe que ele armazena números positivos e negativos, a gente sabe que um desses bits tá pro negativo, é o bit de sinal, né? Então a gente sabe que na verdade a quantidade de bits que a gente tem disponível para representar o nosso número é 31 bits. O que é que isso significa? Isso significa que o maior valor que a gente consegue representar com um inteiro normal é 2 elevado a 31 menos 1. Por que é 2 elevado a 31 menos 1? Foi exatamente aquela noção que eu mostrei para vocês bem aqui. E eu falei aqui, daquele ponto que o número máximo que a gente consegue representar com a quantidade x de bits é 2 elevado àquele x menos 1. Então, como a gente tem 32 bits, quer dizer, na verdade a gente tem 31 bits para representar o nosso número, porque um bit vai para o sinal, a gente tem 2 elevado a 31 menos 1. Por que isso aqui é legal?
Porque que é legal de tipo lembrar de como calcular o número máximo, porque se você em algum momento está lá e esqueceu qual é o número máximo que você consegue armazenar no inteiro, você pode fazer a conta rapidinho, joga no calculador isso aqui que você vai encontrar. Se a gente jogar aqui no calculadora, a gente vai ver que 2 elevado a 31 menos 1, a gente vai encontrar esse númerozão aqui. E o que é que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui no meu inteiro e eu vou usar aquela constante que acho que foi o Matheus ou o Marcos que mostrou em alguma aula que eu não estou lembrando agora, mas essa constante armazena o maior inteiro disponível. Se a gente der um alt nisso aqui, a gente vai ver que vai dar o número que foi exatamente o número que eu calculei bem aqui, ou seja, o tamanho máximo do número no inteiro, né? Conclusão, a gente vai conseguir representar de isso aqui, 2 milhões, 147 mil, quase, não, 2 bilhões, né? 2 bilhões, 147 milhões, 480, até menos 2 bilhões, 147 milhões, porque a gente tem um bit de sinal. Ok. A gente entendeu então aqui o inteiro. A gente tem também o long long. O long long, ele tem 64 bits. De novo, a gente sabe que a gente tem um bit de sinal. Então, na verdade, a gente tem 63 bits disponíveis para a gente calcular, para a gente armazenar o nosso número de fato. Portanto, o valor máximo que a gente consegue armazenar no long long é 2 elevado a 63 menos 1. De novo, vamos fazer a conta. 2 a 63, tirando 1, dá um número bem grande. Então, é realmente grande o número que a gente consegue armazenar nisso aqui. Isso aqui você já, estou só falando que vocês já sabem, tipo, vocês já estão trabalhando com isso aqui, mas tem mais algumas variações importantes. Primeiro, a gente tem a variação unsigned, e a gente tem unsigned int, e tem o unsigned long, que basicamente o que isso aqui, como o nome já sugere, é sem sinal. Ou seja, o que isso aqui faz é basicamente salvar aquele bit que a gente estava utilizando como sinal para realmente utilizar para o número. Não, tipo, isso aqui só vai armazenar número positivo. Se isso aqui só vai armazenar número positivo, então de fato agora a gente tem os 32 bits disponíveis aqui e os 64 bits disponíveis aqui. Então a gente vai ter um bit a mais para armazenar o número. Então a gente vai conseguir armazenar um número um pouquinho maior. É basicamente isso. E a última variação que a gente tem aqui é o short int. E esse daqui você vai ser basicamente um int que você armazena somente 16 bits. Nesse caso vai ser com sinal, então eu vou ter 15 bits para armazenar meu número. Eu posso fazer também unsigned short int, e aí agora de fato eu vou ter os 16 bits. Então você pode juntar essas variações aqui. Beleza? Deu para entender? Unsigned, eu escrevi errado, foi. Tá ok? Alguma dúvida? Então tá, vamos passar para o último conteúdo que a gente vai ver hoje. Eu não sei se vai dar para falar tudo, mas eu vou tentar falar o máximo possível. E é sobre geometria computacional. Geometria, ela é um tema complicado, porque a geometria, ela normalmente utiliza algumas coisas que são pouca gente sabe? Então, tipo, não tem uma fórmula certa para você resolver problemas de geometria. Tipo, cada problema é um problema e você tem que saber muito bem de geometria normal. E o que eu vou passar aqui para vocês então vai ser algumas ferramentas, algumas formas de você representar elementos da geometria em computadores, em programação. Tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai representar é um ponto. Tá? Então se você tiver aqui um plano cartesiano, você vai ter um ponto.
aqui, que vai ser um ponto qualquer, e a gente sabe que isso aqui vai representar uma coordenada que vai ser uma coordenada xy. E olha que interessante que a gente vê que são dois valores, então a gente já tem a intuição de que a gente pode usar um pair para armazenar isso aqui. E é exatamente o que vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai armazenar isso aí utilizando um pair. E vamos fazer uma coisinha mais interessante ainda, que é só para ficar mais bonitinha a sintaxe, que a gente vai definir isso como um tipo. A gente vai usar a palavra reservada typedef, que é basicamente, vamos definir um tipo. Eu vou dizer que pair de int, ou seja, o tipo que eu estou querendo armazenar, né, que vai ser um ponto, eu vou chamar isso aqui de point. Vai ser ponto. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo porque aí eu vou simplesmente poder fazer point A, por exemplo. E aí, na verdade, o que ele está fazendo aqui é que esse A vai ser um pair de int. Eu só estou colocando essa palavra aqui para substituir aqui e ficar mais bonitinha a sintaxe. E nada demais. Então, esse A aqui, eu vou poder armazenar ele. Eu vou poder nele armazenar um par ordenado, né? Então, 2, por exemplo, aqui vai ser o meu ponto A. Essa mesma ideia de ponto, ela pode ser utilizada para a gente armazenar um vetor. Porque um vetor, ele é basicamente uma seta saindo da origem até um ponto específico. Então, a gente pode considerar que um ponto, ele também representa um vetor. Tá? Aquele vetor que normalmente a gente costuma ver na física, né? Que, só por curiosidade, esse vetor aqui da física, essa setinha, e o vetor que a gente utiliza em programação, que é uma lista de números, em essência são a mesma coisa. Mas isso não tem nada a ver com aula não, só curiosidade. Talvez você até já soubesse. Mas enfim, então a gente pode chamar esse ponto aqui também de vetor. É um vetor e é isso aí. Ok, né? Então beleza, a gente já tem uma forma ok de armazenar pontos ou vetores. Qual é a próxima coisa que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar calcular distâncias. Então, como é que a gente faz em geometria normalmente para calcular uma distância? Dado dois pontos, então eu tenho um ponto AB. Não, vou chamar de outra forma aqui. Eu tenho XA e XB. E YA, na verdade, desculpa. XA e YA. E eu tenho XB e YB. A fórmula para calcular a distância entre dois pontos é a seguinte. Eu tenho que a distância é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então isso aqui é a fórmula da distância. Provavelmente vocês já estão acostumados com essa fórmula. Basicamente a gente vai implementar ela aqui. Então vamos fazer aqui double dist, que vai ser a distância. Vamos receber dois números, né? Na verdade a gente vai receber um ponto, né? Dois pontos. Então a gente vai receber aqui um ponto A. E olha como fica legal ter feito esse typedef, que a sintaxe fica muito legal de trabalhar. A gente tem um point A e a gente tem um point B. Beleza. Então o que a gente vai retornar é square root, ou seja, a raiz quadrada de, vamos olhar aqui de novo, XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui para deixar a sintaxe mais bonita, que eu vou utilizar um define. Eu vou dizer define x first e define y second. Vocês lembram que para acessar os elementos de um pair, a gente utilizava first e second. Com esse define, eu estou basicamente dizendo que onde tiver x, na verdade vai ser first, e onde tiver y, na verdade vai ser second. Isso eu estou dizendo para o compilador. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou poder utilizar esse x e esse y como se fosse first e second e vai ficar mais bonito. Então eu vou fazer aqui ax menos bx ao quadrado. Então o que eu vou fazer é multiplicar esses dois aqui. Então aqui a gente tem ax menos bx ao quadrado, que seria xa menos xb ao quadrado, mais a.y menos b.y
ao quadrado, ou seja, eu vou multiplicar um pelo outro de novo. E pronto. A gente tem aqui uma função bem simples para calcular a distância entre dois pontos. Então, vou fazer aqui dois pontos. Vou fazer 1, 2. E uma distância bem simples aqui, só para ver se está funcionando. 1, 2 e 1. E aí eu vou dar aqui um out na distância de A e B. E a distância entre esses dois pontos é 1, como a gente já esperava que fosse, né? Porque, enfim, até aqui tudo tranquilo, né? Nenhuma dúvida sobre esse conteúdo não, né? Tá, vamos agora fazer mais uma coisa que a gente pode implementar em programação que pode ser útil, que é um produto escalar. E aí a gente entra naquela ideia de vetores, né? Que o vetor a gente está trabalhando como um ponto, as coisas estão basicamente a mesma coisa. Mas vamos lá. Suponha dois vetores que eu estou chamando de AB e de CD. Para fazer o produto escalar, isso aqui vai ser um vetor U e vai ser um vetor V. O produto escalar desses vetores, o escalar V, vai ser a multiplicação das respectivas coordenadas. Então vai ser A vezes, isso aqui é uma vez, A vezes C mais C vezes D. Bem simples da gente implementar isso aqui. A gente pode fazer isso aqui agora, na verdade. Então, sim, vamos fazer isso aqui. Double, é double na verdade? Vamos retornar como int. Int escalar, aí ponto B, e aí eu vou retornar que vai ser a.x vezes b.x mais a.y vezes b.y. Pronto, a gente consegue calcular o produto escalar de dois vetores. Vamos aproveitar que a gente tem esses dois pontos aqui, vamos considerar ele como vetores e vamos calcular o produto escalar deles. 3, tá correto? 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 2, 3. Tá aqui ok. Beleza, a gente consegue calcular o produto escalar agora. A próxima coisa que a gente vai calcular é o produto vetorial. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque não é 100% correto a gente calcular produtos vetoriais de coisas em duas dimensões, porque meio que o produto vetorial ele só é bem definido em três dimensões. É meio errado calcular produto vetorial de duas dimensões, mas a gente vai fazer isso daqui porque vai funcionar na maioria dos casos e principalmente porque a gente não está tão preocupado em relação ao valor do produto vetorial, mas uma coisa que está relacionada ao valor do produto vetorial, que é o fato de que o sinal do produto vetorial ele nos diz algo sobre o ângulo entre dois vetores. E eu vou terminar logo a função e aí eu explico com calma. Qual é essa relação, tá? Então, o produto vetorial é basicamente você multiplicar o x de um pelo y do outro e subtrair do y de um pelo x do outro. É basicamente essa multiplicação cruzada que você subtrai. Então, a gente vai retornar aqui a.x vezes b.y menos b.x vezes a.y. E aí a gente tem aqui o produto vetorial de dois vetores. E a gente pode, inclusive, utilizar esses mesmos vetores aqui para ver o resultado desse produto vetorial aqui. E deu menos 1. Beleza, legal. Vamos lá. O que é o detalhe importante aqui do produto vetorial? O produto vetorial, dado esses dois vetores aqui,
ele pode ser também escrito de outra forma. Ele pode ser escrito como aqui produto vetorial, né, que é esse símbolo de x. Ele pode ser escrito como módulo desse vetor u vezes o módulo do vetor v vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. E é exatamente esse seno aqui que pode dar umas informações importantes para a gente. Por quê? Como isso aqui está em módulo, isso aqui a gente sabe que vai ser positivo. Então, o sinal desse produto vetorial ele vai ser definido pelo seno. Então, se o sinal do produto vetorial for positivo, a gente sabe que o ângulo entre esses dois vetores é menor que 80 graus. Se ele for negativo, menor que 180, né? Acho que foi o que eu falei. Se ele for negativo, o ângulo entre esses dois vetores vai ser maior que 180 graus. E como é? Se o sinal for zero, a gente sabe então que isso daqui ou é paralelo ou é antiparalelo. E tem questão de geometria que essas noções podem ser bem importantes. Saber de ângulos, né? Então a gente tem uma ferramenta agora para saber sobre o ângulo entre dois vetores. Ok? Alguma dúvida? Show. Última coisa que a gente vai ver hoje, e inclusive a que eu acho mais legal dessas coisas que a gente já viu até agora, que é como calcular a área de um polígono qualquer. Então, imagine esse polígono aqui. Eu tenho aqui um polígono que eu tenho as coordenadas dos vértices deles. Eu preciso ter as coordenadas dos vértices. E é um polígono qualquer, de uma forma totalmente estranha. Como é que a gente faz para calcular a área disso aqui? A gente vai utilizar uma fórmula que ela é chamada de fórmula da área de Gauss, uma coisa assim. Tá? E vamos lá, como é o passo a passo dessa fórmula? Primeiro, a gente vai ter que fazer como se fosse uma tabela com os vértices do meu polígono. E não pode ser de qualquer forma. Eu tenho que colocar essa tabela de forma que vértices, por exemplo, vértices que tenham uma linha, né, uma reta ligando eles, esses vértices eles têm que estar adjacentes. Então vocês podem ver aqui que menos 3, 2 está do lado de menos 1, 4, por exemplo. Pode ser tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, não importa. O que importa é que eles vão seguindo uma ordem, sabe? Vai seguindo a ordem do polígono. Seja essa ordem, ó, ou seja essa ordem aqui. O que importa é que você siga uma dessas duas ordens na hora de montar essa tabela, que já dando um spoiler, essa tabela a gente vai fazer como um vetor. E, tipo, o vértice que você começou, você vai repetir ele no final. Então, eu escolhi, por exemplo, nessa imagem aqui, começar pelo A. Se eu comecei pelo A, eu repito esse A no final. Então, a gente vai ter um vetor que vai, né, vai ter isso aqui. Aí, como é que a gente vai fazer, então, para calcular a área desse polígono? A gente vai fazer assim. Vai pegar para cada vértice, para cada par de vértices, a gente vai multiplicar cruzado assim e vai subtrair dessa multiplicação cruzada. Então, multiplica menos 3 vezes 4 e subtrai de menos 1 vezes menos 2. E aí a gente vai ter um valor aqui dessa multiplicação. Aí, beleza, tem um valor aqui, né? A gente tem então um valor aqui. Aí faz a mesma coisa com esses dois aqui, vai ter um valor aqui. Faz a mesma coisa com esses dois aqui, vai ter um valor aqui. Faz com esse, vai ter um valor aqui, vai ter um valor aqui. A gente soma todos esses valores e no final divide por 2. Vamos implementar isso aqui na programação, que é mais negócio. Então, eu vou ter aqui uma função. Double, que é área. E a gente vai receber um vector. Vamos fazer isso aqui com vector. Então, vai ser um vector de pontos que eu vou chamar de vetor. Ok. Esse meu vector de pontos, ele vai... O que é que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu ver. A gente vai percorrer ele, né? Então, eu vou percorrer ele do primeiro valor dele, né? Que seria esse daqui, até o penúltimo valor.
Eu não vou percorrer ele até esse último valor aqui, porque senão eu vou tentar fazer uma multiplicação com algo que não existe. Então, eu vou declarar aqui uma soma, né, que vai começar com 0. Eu vou fazer um for igual a 1 até i menor que vetor.size menos 1. E aí eu vou somando de 1 por 1. E aí, vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, né, cada um dessas multiplicações cruzadas que eu estou fazendo aqui, né, que é o x de um vezes o y do outro menos o y de um vezes o x do outro. Então vai ser soma i ponto x vezes soma i mais um, né, que é o da frente, mais um ponto y menos soma i mais um ponto x vezes soma i ponto y. Ok? Você quer dizer vetor, né? Vetor, obrigado. Tô confundindo com o nome das variáveis. Dá um Ctrl D. Verdade. Ok. Vetor, beleza. Então a gente fez essa multiplicação cruzada aqui. Aí a gente vai gerar no final essa soma. E vai dividir por 2. E uma coisa que eu esqueci de dizer, que a gente também vai tirar o módulo disso aqui, porque não existe área negativa. E isso aqui tem chance de ficar negativo. Então a gente vai fazer return o módulo de soma dividido por 2. E eu já calculei a desse daqui, que é esse polígono bem aqui, né, que está representado aqui, e a soma disso aqui tem que dar 60. Então vamos ver se está funcionando. Eu vou fazer um vector de points e eu vou colocar hardcoded mesmo. R-2 ele tem quantas versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade ele tem 5, né? Que eu estou repetindo o último. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 3, menos 2. Menos 1, 4. 6, 1. 6, 1, 3, 10. Menos 4, 9. Menos 3, menos 2 de novo. E vamos dar um Cout na área disso aqui, passando esse meu vetor. E tomara que dê 60. Tomara que não tenha errado nada. Deu 60, não errei nada não. E pronto. É isso daqui. Basicamente é isso. Alguma dúvida sobre esse último algoritmo que a gente viu? Tudo tranquilo? Deu para entender bem esses conteúdos que a gente viu hoje? Posso só fazer um último comentário sobre essa função aí? Por favor. Essa última função aí, além de calcular a área, ela dá uma coisa muito interessante pra gente. Que com ela a gente consegue saber se a gente tem pontos colineares ou não, né? Não sei se você pensou nisso, Lucas. Com certeza você pensou. Verdade, porque dá volume zero, né? Se a gente tiver pontos colineares. Isso. É uma coisa bem interessante, tá? Algumas questões que você precisa saber se são pontos colineares. Pra quem nunca ouviu essa definição, é tipo, imagina que tem 3 pontos ou mais, que com 2 sempre vai dar certo. Se eles forem colineares, tu consegue traçar uma reta que passa por todos eles. Assim, né? Aí por que essa função funcionaria? Porque se tu tem um polígono que segue esses pontos, e ele é uma reta, reta não tem volume, né? Não tem área. Então a resposta dessa distância, dessa área ia dar zero. E se essa área for zero, é porque eles são colineares. Basicamente isso. Exatamente. Uma excelente aplicação dessa fórmula.
Legal que o Gauss, ele tem muita coisa, né? Feita por ele. O Gauss fez coisa demais. Hoje em dia ele me perturba com Com eletromagnetismo. eletromagnetismo. Mas tem uma história legal que eu tinha ouvido a respeito do Gauss, que ele era meio arrogante, sabe? Aí ele ia lá trabalhar nos problemas dele, só que ele só trabalhava nos problemas que ele julgava que eram um negócio que decente, sabe? Tipo, se ele via um problema, mas ele achava que era um problema meio sem graça, ele não trabalhava. Só que ele sabia resolver. Aí, tipo, às vezes tinha um problema que ele achava meio sem graça, que tinha umas contas muito difíceis de fazer, ele mandava uma carta pro amigo dele dizendo a solução e diz, ó, calcula aí, não quero fazer não. E era isso. Então é isso, pessoal. Se não tem mais nenhuma dúvida, obrigado pela presença de vocês. E nos próximos dias eu vou colocar lá uma lista com questões para isso aí. Eu aviso no grupo quando eu colocar, beleza? Tudo certo? Parar aqui o OBS.